Oi, meu povo. Eu vou dar início aos conteúdos de biologia, como eu havia falado, que são mais focados para o Enem. O assunto de hoje é mais assim introdutório da biologia, e são as características dos seres vivos. Você sabia que até hoje nós não somos capazes de dar uma definição muito clara sobre a vida? Definir a vida é complicado. A gente sabe distinguir, por exemplo, um cavalo de uma moto. A gente sabe que o cavalo possui vida, porque ele apresenta características que são atribuídas aos seres vivos. Então, é melhor a gente definir quais são as características comuns a todos os seres vivos e que irão também diferenciá-los dos seres inanimados, como por exemplo da moto. Essas características que definem os seres vivos são organização celular, composição química, metabolismo, reação a estímulos externos, crescimento, reprodução, variabilidade genética e seleção natural. Então vamos lá falar um pouquinho de cada uma dessas características. Porque na matéria viva, alguns elementos químicos, como é o caso dos átomos, eles vão estar sempre presentes. Por exemplo, o carbono, o hidrogênio, o nitrogênio, o oxigênio. E também tem outros dois átomos que também estão presentes, só que em menor proporção, que é o enxofre e o fósforo. De todos esses, o que está em maior quantidade é o hidrogênio, por conta da água que é muito abundante nos seres vivos. Esses átomos, então, eles se juntam através de ligações químicas, formando assim estruturas mais complexas. Por exemplo, as moléculas do carboidrato, dos lipídios, das proteínas, do ácido nucleico, que é o DNA e o RNA. Outra característica dos seres vivos é a organização celular. Então, os átomos se organizam e formam as moléculas. Essas moléculas se organizam e formam a unidade básica da vida, que é a célula. Alguns organismos, eles possuem apenas uma célula, que é o caso das bactérias, é o caso dos protozoários, das algas e de alguns fungos. E esses seres vão ser classificados como unicelulares. Já os seres que são formados por várias células vão ser classificados como multicelulares ou pluricelulares, que é o caso dos animais, das plantas e de algumas algas. Para você ter uma ideia, um ser humano com cerca de 70 quilos vai possuir até 70 trilhões de células. E essas células, por sua vez, elas podem ser classificadas como simples, que é sem componente membranoso dentro dela, e elas vão ser classificadas como células procariontes. Já as células que são mais complexas, que possuem organelas membranosas, como é o caso do aparelho de Golgi, dos lisossomos, da mitocôndria, que tem um núcleo bem estruturado, eles vão ser classificados como eucariontes. No ser vivo, as reações químicas organizadas em sequências vão permitir que a substância seja o tempo todo sendo destruída, reconstruída, consumida, produzida, e esse processo é chamado de metabolismo, ou seja, o metabolismo são reações químicas que estão acontecendo dentro da célula. E esse metabolismo pode ser classificado em dois tipos, que é o anabolismo e o catabolismo. Anabolismo é a construção de moléculas maiores, que vai estar sendo construída a partir de uma molécula mais simples. Um exemplo é quando a gente quer buscar peso ou ganhar massa muscular. O que a gente vai fazer? A gente vai passar a consumir alimentos energéticos, para que o organismo ganhe energia e vai usar essa energia para aumentar os músculos. Agora, quando acontece o inverso, quando as moléculas vão ser degradadas, quando eu tenho uma quebra, eu vou chamar isso de catabolismo. Um exemplo é quando eu quebro a glicose, eu vou transformar ela em pequenas moléculas de gás carbônico e de água. Eu vou usar essa energia que está sendo liberada por essa quebra para produzir energia, para produzir ATP. E quando eu quebro uma proteína, também para formar aminoácidos. Então, assim, a gente
pode entender que anabolismo é um processo de construção de molécula, porque há um consumo de energia, envolve hormônios como estrogênio, testosterona, hormônio do crescimento, insulina. Já no catabolismo vai ocorrer a quebra de moléculas, o que é comum, tipo em atividade física de intensidade moderada, que vai envolver adrenalina, cortisol, glucagon e citocinas. Agora falando sobre as reações ao estímulo externo. Os seres vivos eles vão fazer isso constantemente. Eles vão analisar o meio ambiente, vão reagir a estímulos de outros seres vivos e também estímulos ambientais. Por exemplo, um camaleão. O camaleão ele está lá no habitat dele, ele vai avistar um inseto, vai ver uma mosca passando, ele vai imediatamente estender a língua e colher esse alimento. Outro exemplo é uma capivara. A capivara está lá também no habitat dela. Quando ela percebe o odor da onça, ela vai mergulhar rapidamente dentro da água para se esconder, ela vai desaparecer na água. Também a gente pode usar como exemplo as folhas. As folhas das plantas, elas também se locomovem de forma lenta. A nossa pupila também reage ao estilo da luminosidade. Quando a gente está no ambiente luminoso, a pupila vai retrair. Quando você está num lugar mais escuro, ela vai dilatar. Você pode observar. Enfim, reagir a estímulo é uma capacidade do ser vivo. E é muito importante também para manter o equilíbrio do organismo, que é um processo que a gente chama de homeostase. O tempo todo os seres vivos buscam homeostase, ou seja, eles buscam equilíbrio. O jacaré, por exemplo. O jacaré, quando está calor, ele faz o quê? Ele vai sentir os estímulos ambientais. Está quente e aí ele reage indo para a água. Ele ficou lá um tempinho, e aí quando esfriou, ficou mais frio, ele vai sair da água. Ele reage a esse frio, vai para o sol, para poder se aquecer. E aí, sem essa capacidade de detectar estímulos e de reagir a eles, seres vivos, nós não poderíamos sobreviver. Então, por isso que a gente está em constante homeostase, por isso que a gente está sempre reagindo a estímulos, por isso que a gente está sempre buscando o equilíbrio. Sem essa reação, não há vida, a gente não sobrevive. Agora vamos falar um pouquinho de outra característica que é comum também dos seres vivos, é que todos os seres vivos vão se desenvolver. Todos os seres vivos se desenvolvem, com exceção do vírus, porque agora os vírus são considerados seres vivos. Então pode ser considerado como correto se cair, por exemplo, em uma questão que um vírus é um ser vivo. Só que tem uma exceção, ele é considerado um ser vivo desprovido da célula. Então, todos os seres vivos se desenvolvem, à exceção do vírus. O ser vivo se desenvolve, o ser vivo cresce, o ser vivo depende de metabolismo, principalmente para a produção de energia. Os seres unicelulares, eles vão crescer em tamanho. Então, uma célula, ela pode crescer, aumentar o seu volume. Já os seres pluricelulares, como planta, animais, eles vão ter células que vão crescer em tamanho, mas também que vão crescer em quantidade. Você não tem ideia, velho, de quanto é incrível a nossa capacidade de formar milhares e milhares de células. Agora a gente vai falar da reprodução. Todos os seres vivos se reproduzem. Nós podemos passar o nosso material genético adiante para os nossos descendentes. Esse material genético vai ser passado usando ou não gametas. Os gametas a gente sabe que são os espermatozoides e o óvulo. Quando a gente não usa, quando você não usa o gameta e também não tem a troca do material genético, a gente vai chamar esse tipo de reprodução assexuada. Agora, quando a gente tem um envolvimento de gametas e principalmente de troca de material genético, que é o que vai gerar as diferenças genéticas e a variabilidade genética, a gente vai chamar essa reprodução de sexuada. A reprodução sexuada ela pode ocorrer de duas formas. Quando a gente vai ter dois provedores de material genético, a gente vai chamar isso de fecundação cruzada. Agora, como é o caso de algumas plantas, que um único indivíduo vai produzir o gameta masculino e o gameta feminino, ele vai ser um hermafrodita. E aí ele vai fazer o quê?
que a gente chama de autofecundação. Sozinho, essa planta ele vai usar os próprios gametas e vai germinar e formar novas plantas. O abacate, o coqueiro, a melancia são ótimos exemplos disso. Então, esse material genético que é passado para outras gerações, ele sofre modificações, seja por mutação ou por combinação gênica. Por isso que o ser vivo da mesma espécie nunca é totalmente parecido. Eu sou ser humano, você também é ser humano. Nós temos 2 olhos, nós temos boca, nós temos nariz, nós temos cabelo, mas a gente tem essas características em comum, mas nós não somos totalmente parecidos. Por quê? Porque a gente tem um material genético único. O ambiente atua também nas variações genéticas o tempo todo. Seleciona os melhores e os piores para cada ambiente, e aí ele vai causar o aparecimento e o desaparecimento de estruturas e funções. Assim, os organismos portadores de variações favoráveis vão ter maior chance de sobreviver e de originar também os descendentes e também de transmitir suas características para as novas gerações. Então, esse fenômeno que vai atuar em cima da variabilidade genética, a gente vai chamar de seleção natural. E ela atua em todos os seres vivos, selecionando aqueles que são melhores para o ambiente, ou seja, aqueles que estão mais adaptados para o meio ambiente do que o outro. Quem percebeu esse comportamento chamado de seleção natural foi Charles Darwin. E estar adaptado vai significar que você possui as melhores características para aquele ambiente. Por exemplo, o urso polar. O urso polar ele vai viver lá nas regiões frias do Ártico. Ele vai ter uma espessa camada de pelo para proteger ele do frio intenso. Então, você consegue perceber que quem vai se adaptar melhor lá no Ártico? Um urso polar ou um periquito, um papagaio? Lógico que é um urso polar, porque ele já vai ter essas adaptações, ele foi selecionado para aquele ambiente. E aí, você consegue então perceber o conceito assim, mais ou menos de adaptação. E essa variabilidade genética, ela é selecionada pelo ambiente e vai permitir os mais adaptados permanecer e os menos adaptados a sumir da face da Terra. Mas lembra que nem todas essas características são encontradas nos seres vivos, porque também existem organismos que são unicelulares. Eles podem nadar agitando os flagelos ou cílios, por exemplo, as bactérias. Tem seres que não vão reagir a estímulo do ambiente. Pois é, gente, é isso aí. Nessa aula a gente estudou sobre as características comuns dos seres vivos. Se você gostou, deixa o seu like. Eu te espero também no próximo vídeo. Bons estudos!